Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós falaremos sobre um assunto muito interessante que você já deve ter ouvido falar. Acompanhe aí comigo na tela. Nós falaremos das representações e contribuições do negro e do indígena nas linguagens de produção, considerando suas influências na identidade cultural brasileira. Professora do céu, isso aí é um conteúdo, é um tema de uma aula, que tema extenso! Mas com certeza você já deve ter ouvido falar de Castro Alves, não ouviu? Navio negreiro? De forma alguma? Dá uma pesquisada, porque essa produção literária faz parte aí do cânone da literatura brasileira, tá certo? E você não pode deixar de ler. Ah, mas eu tenho uma outra obra que eu também tenho certeza que essa você deve ter ouvido falar ao menos. Iracema. Ih, professora, lá vem a senhora. Não gostei dessa produção, porque ela é muito melosa, porque ela é uma poesia escrita em forma de prosa. Não gostei, é um poema em forma de prosa. Tá certo, pessoal. Quando nós falamos das representações e contribuições desses povos nas linguagens de produção, nós falamos em como isso impacta a produção literária brasileira e como isso representa, por exemplo, a formação, a origem do povo brasileiro. Porque imagina só, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, nós já tínhamos os povos originários. E lá em Iracema conta-se a história do primeiro brasileiro. Como que nasce o primeiro brasileiro? Ele nasce a partir da união aí de um europeu, de um português, com uma indígena. E aí nasce o primeiro brasileiro. E posteriormente nós temos a contribuição do negro aí. E aí, a partir dessa construção do povo brasileiro, nós temos a formação da identidade e da cultura no país. Não só nisso, mas na linguagem. Quais termos eu utilizo hoje que são de origens africanas? Quais são de origens indígenas? Ai, professora, nós moramos aqui na Amazônia. Isso já é uma temática muito próxima a nós, mas perdão, eita, olha a dicção, mas a gente sempre ouve falar de uma produção a nível nacional. E como essas produções são feitas aqui no Acre? Como isso é discutido, como isso é debatido nas academias, nas universidades? Vamos acompanhar aí de uma forma geral, mas de uma forma também bem específica. Como assim? Olha aí comigo na tela. A representação artística de origem indígena. Ela nos oferece um olhar profundo sobre culturas e tradições. Essas manifestações são fundamentais para a representação de sua identidade e história. Isso significa dizer que, além da língua, as pinturas, o artesanato, tudo isso é importante para essa construção. Quer ver? Olha aí, eu trouxe para vocês o artesanato. Essas imagens, elas são aqui da Feira de Arte Indígena, aqui no Acre, tá? Aqui em Rio Branco. E vocês observam aí a exposição, eu tenho alguns itens aí dos povos originários, que são característicos e que têm uma utilidade e, para além disso, um significado. Há quem diga, professora, como isso chega aos centros, né? Como isso chega na cidade? Como essas produções elas são expostas? De certa forma, nós ainda temos uma visão muito estereotipada, no geral, prevalece essa opinião de que o ideal é manter os indígenas nas comunidades indígenas e que poucos se interessam sobre essa cultura. Mas é importante que essas exposições aconteçam para que dê o devido valor, para que se reconheça a função social desse povo na construção da sociedade, tá? E aí eu tenho ainda a pintura e a escultura, que elas refletem histórias, mitos e visões de mundo. Isso significa dizer
que as cores naturais lá do urucum ou do coloral, como preferir chamar, ou do genipapo, que é utilizado para fazer essas pinturas, elas têm a representação de elementos sagrados e cotidianos. E vem cá, professora, eu quero fazer uma tatuagem. Aí eu acho que eu quero uma borboleta, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando nós falamos dessas pinturas nesses povos originários, pessoal, é importante frisar sempre que elas têm uma fundamentação, elas têm uma ligação muito grande com o sagrado e com a história desse povo, e que elas não são feitas por acaso. Por isso que há sempre uma discussão muito grande acerca da apropriação cultural, tá certo? Que é um tema que fica para um outro momento, mas que é importante citar aqui, tá? E aí, em seguida, a gente tem essas expressões artísticas como fundamentais para a transmissão de conhecimento cultural. Como assim, professora? Transmissão de conhecimento cultural. Então, quer dizer que essa aula trata um pouquinho dessa transmissão de conhecimento cultural? Sim. Com certeza, até porque nós não podemos deixar de falar sobre essa temática, tá certo? E aí, em seguida, a gente tem os rituais e festivais. Então, rituais e festivais, eles desempenham um papel central na cultura indígena, unindo comunidades. Então, essas celebrações são expressões artísticas que preservam tradições e histórias. São momentos de celebração e reafirmação da identidade cultural. Você já... quer ver? Vamos ver se você está por dentro. Já ouviu falar no Festival da Caiçuma? Professora, eu nunca ouvi falar. É uma festividade indígena que ela é aberta para a comunidade no geral, logicamente que obedecendo às regras ali e restrições daquele povo, daquela comunidade, que acontece lá em Feijó, viu? Então, essa abertura para a comunidade mostra também um pouco dessa cultura e dessa importância, tá? E aí a gente vai falar agora das representações artísticas de origem africana. Como isso se concretiza? Então, tem um impacto significativo na cultura brasileira, principalmente como representação de luta, resistência e força da herança africana. Professora, eu compreendo perfeitamente que as comunidades indígenas é algo mais fácil de se identificar aqui no Acre. É algo mais comum, até porque nós estamos na Amazônia e esses povos originários também habitam esse ambiente, esse espaço. Mas como isso acontece aí na representação aí dos povos africanos? Como isso acontece? Olha aí na tela que eu coloquei para vocês. Essas imagens aí são daqui de Rio Branco, tá? É de um centro chamado Santa Bárbara. Então, é um centro de candomblé e de umbanda. E que, por mais que não seja tão divulgado ou tão conhecido como pela sociedade no geral, acontece. Isso significa dizer o quê? Que essa parte cultural e de identidade, ela se estende até as partes mais longínquas do nosso país e que tem um significado muito importante. Até porque, se a gente for analisar a história do Acre, faz total sentido, não é mesmo? Professora, eu não entendo, eu não lembro mais a história do Acre. Isso aí também é um assunto para um outro momento, mas caso você queira compreender essa ligação estreita pelas raízes nordestinas, ver a chegada dos nordestinos ao Acre, como se forma, como se funda o Acre, e você vai compreender bem esse aspecto. E aí, em seguida, eu tenho aí a música afro-brasileira. Por exemplo, o samba, o maracatu e axé são frutos dessa rica tradição musical africana. Eles incorporam ritmos e temas que refletem a história afro-brasileira, e essa música brasileira é símbolo de resistência e de identidade cultural, tá certo? Agora vamos falar da literatura afro-brasileira. A literatura afro-brasileira, normalmente esses autores, eles abordam a experiência da diáspora e as questões de identidade.
Então, eu tenho aí a obra Quarto de Despejo, que é da Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora negra, que ela mostra essas nuances, né, sociais, como os negros, como eles vivem atualmente, quais as questões de resistências que eles têm que enfrentar, quais problemas sociais. A maioria está à margem da sociedade, né? Tem problemas sociais muito grandes. Quer dizer, eu saio lá de Castro Alves, de O Navio Negreiro, que é uma obra produzida lá na época do romantismo, em que a escravidão ainda vigorava. Tinha ali uma temática social que mostrava esse processo de animalização do negro, mas com a evolução do tempo, com a mudança aí de comportamento, de cultura, o que permanece? O que precisa ser mudado? Então, a literatura, ela aparece como uma forma aqui de representação e uma forma, além disso, de dar visibilidade para essas questões sociais, tá certo? E em seguida aí a gente tem a literatura como um vínculo poderoso de expressão e resistência cultural, tá certo? E aí nós chegamos às reflexões sobre a diversidade cultural e identidade nacional. A diversidade cultural é fundamental para a formação da identidade brasileira. Ela enriquece nossas experiências e nos ensina a valorizar diferentes histórias e perspectivas. Então, tá certo, pessoal? Eu espero que você tenha compreendido, tenha se localizado dentro dessa temática e que você saiba a importância desses povos na nossa linguagem de produção, no nosso dia a dia e como isso influencia a forma como nós vemos o mundo, tá certo? A nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Tchau!